O Espírito de Deus repousa sobre mim e Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a mais um momento de meditação e oração com a Palavra de Deus. Nessa terça-feira, dia 5, nós que acabamos de celebrar a festa da manifestação do Senhor, dessa Epifania, esse Senhor que se revela assim Salvador de toda a humanidade. Que saibamos reconhecer Jesus Cristo, nosso Salvador, naquela criança que vem trazer essa mensagem de amor. E, caríssimos irmãos e irmãs, para sermos verdadeiramente filhos de Deus e amar Deus sobre todas as coisas, o que nós vamos fazer? Estender as nossas mãos aos nossos irmãos e irmãs. E eu vos pergunto, quando alguém te pede ajuda, pede um prato de comida, pede alguma quantia em valor no semáforo, você ajuda? Ou você fica ali questionando, ou fica julgando aquela pessoa? Ou ajuda de vez em quando? Deixe aqui nos comentários qual é a sua impressão do seu irmão que está ali a te pedir uma ajuda, que com certeza esse irmão também é um sinal da presença de Deus na nossa vida. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos voltar o nosso olhar para a Palavra de Deus, onde nós vamos assim nos alimentar e nos inspirar cada vez mais nessa direção que o Senhor deseja que nós caminhemos para fazer a experiência da luz de Cristo nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E a proclamação do Evangelho que nós vamos ouvir hoje está no livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Jesus viu a numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, para comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Querem que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que tinham comido pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados a aprender cada vez mais ouvindo a palavra de Deus. Essa palavra que é viva, que é dinâmica na vida de cada um de nós. Nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele tem uma grande compaixão. Ele tem, assim, essa grande misericórdia para com toda a humanidade. Nós que ouvimos no início do nosso vídeo, Jesus dizendo: O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou para anunciar a boa nova do Evangelho. Então Jesus vem trazer uma nova notícia para todos nós. E a notícia que Jesus vem trazer é que o nosso Deus Pai não é um Deus distante, não é um Deus severo, castigador, mas é um Pai que deseja se aproximar de cada um de nós. É um Pai que deseja que nós sejamos os seus filhos. E se Ele é Pai e nós somos seus filhos, não só nós que somos batizados, mas todos aqueles que estão no mundo são filhos de Deus. E Ele deseja salvar a todos. Por mais que aqueles que são rebeldes, que nós chamamos muitas das vezes ovelhas desgarradas, mas também são filhos de Deus. E assim como Jesus tem compaixão de todos, também nós, irmãos, não podemos fechar os nossos corações, as portas da nossa vida,
para também tentar compreender e ajudar esses irmãos a fazer a experiência desse Jesus nas suas vidas. Por isso que Jesus então passa ali muito tempo a pregar, a falar dessa boa nova. Mas os discípulos também se preocupam com o alimento corporal. E Jesus, o que ele diz? Dai-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos pensando no dinheiro, o Senhor quer que a gente gaste esse dinheiro com essas pessoas aqui? E aí ele fala, mas quantos pães tendes? Jesus pede que nós, caríssimos irmãos e irmãs, não sejamos egoístas, não sejamos pessoas assim, que não quer distribuir e partilhar os dons que Deus dá a cada um de nós. Nós que vivemos no mundo, que prega para todos nós, que precisamos acumular dinheiro só para a gente ter o prazer de dizer que temos muito dinheiro, para dizermos que viajamos para a Europa, para os Estados Unidos, só para arrotar assim poder e status para as outras pessoas. Mas o Evangelho que Jesus vem nos ensinar, ele pede que nós saibamos também aproveitar os nossos dons para partilhar com os nossos irmãos. Aquele discípulo que não queria gastar o dinheiro para saciar aquele povo, ele queria que o povo fosse embora para ficar com o dinheiro. Mas Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer. E aí então ele pergunta sobre os pães. Nós somos chamados a perceber, caríssimos irmãos e irmãs, que muitas das vezes também na nossa vida, no nosso dia a dia, pessoas aparecem pedindo um prato de comida, pedindo uma roupa, um sapato, uma cesta básica, uma quantia em dinheiro. E com certeza, essa pessoa também é filha de Deus. E qual é a nossa postura? É a de Jesus, que tem misericórdia, que quer ajudar, não só ajudar para se livrar, porque muitas das vezes nós temos essa tentação de querer ajudar as pessoas só para se livrar, mas que nós queiramos também ajudar a pessoa e também mostrar o Evangelho, falar do Evangelho para esse irmão, para essa irmã que também está necessitado. Fazer uma pequena pregação desse Jesus e também ajudá-lo naquela necessidade temporal que ele está ali a te pedir. E assim, com certeza, caríssimos irmãos e irmãs, estaremos vivendo com certeza esse Evangelho que Jesus se encarnou para anunciar a cada um de nós. Uma outra coisa que o Evangelho de hoje destaca, que nós vamos estar atentos, que depois que Jesus pegou os pães, deu graças a Deus, o que ele fez? Pediu para que as pessoas se sentassem. Jesus não pediu para que as pessoas fizessem uma fila para ir pegando o pão e o peixe e depois vão embora para suas casas ou depois fossem se sentar. Mas Jesus pediu que eles se sentassem em grupos. E eles então começaram a formar grupos de 50 e grupo de 100 pessoas. O que nós podemos intuir disso? Que Jesus ali, naquele momento, já está criando a ideia de comunidade, que nós precisamos nos interligar, precisamos formar família, ser igreja segundo a vontade de Deus. Por exemplo, olhando para a paróquia, com certeza ali tem a igreja matriz, que é a igreja mãe, e tem muitas outras capelas, outras comunidades, que também o povo se reúne ali para ouvir a palavra de Deus e para se alimentar de Cristo. E com certeza, oxalá, se eles também possam ser ajudados nas suas necessidades físicas, temporais. Quantos irmãos nossos que estão passando por necessidade de fome, de outras coisas, mas muitas das vezes nós dizemos que não temos tempo ou temos vergonha de perguntar e os nossos irmãos estão a sofrer. Então, a verdadeira comunidade, o sentar em grupo, é que não é só para alimentar do pão, mas que a gente possa se conhecer e nos ajudar. É isso que Jesus pensa da realidade de comunidade de igreja, que nós possamos nos ajudar, tanto na parte espiritual, a rezar pelos outros, mas também partilhar os dons que o Senhor oferece a cada um de nós, aos nossos irmãos. Como Jesus ali tinha aquele 5 pães e 2 peixes, ele não guardou tudo para si e para os seus discípulos, mas ele teve a coragem de partilhar. Ele foi misericordioso com aquelas pessoas que estavam necessitando. E que nós, ao ouvir essa passagem, essa palavra hoje, possamos também mudar a nossa vida, caríssimos irmãos e irmãs. Possamos ser mais generosos com os nossos irmãos. Talvez a gente vai lá na missa e só tem aquele compromisso de olhar para o altar e ficar ali naquela relação com o Padre ou com Deus
e não olho para os meus irmãos, eu não tenho essa questão de perguntar, de me envolver na vida dos irmãos. E, com certeza, Deus deseja que nós possamos nos sentir cada vez mais irmãos uns dos outros, para que esse amor vivendo na comunidade seja um amor também que nos reporte a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é também amar os nossos irmãos. Vivamos esse mandamento do amor que com certeza ele nos conduzirá ao reino dos céus. E agora, caríssimos irmãos, vamos implorar a bênção, vamos rezar a oração do Pai Nosso, pedindo que o Senhor Jesus abra o nosso coração, que nós tenhamos a audácia, a coragem de falar do reino de Deus, pregar, falar dessa realidade, de também anunciar o Evangelho, mas que também a gente possa partilhar os dons que nós temos com os nossos irmãos e principalmente os mais necessitados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã que ficou até agora, eu quero lhe agradecer pela sua perseverança até agora e por isso eu quero partilhar com você a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Pai de infinita bondade, que nos fez vossos filhos e irmãos uns dos outros. Ajudai-nos, Senhor, que cada vez mais na humanidade, nas nossas famílias, possam crescer esse desejo de nos ajudar mutuamente, seja na parte espiritual, uns a rezar pelos outros, e também que tenhamos a alegria de também partilhar os dons que o Senhor nos concede com os irmãos mais necessitados. Abençoe esses vossos filhos que agora estão assistindo esse vídeo, esse momento de oração. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um momento de reflexão da Palavra de Deus.